Começa agora mais uma edição do Jornal Canal do Ônibus, que traz os seguintes destaques. Tribunais analisam formação de cartel e monopólios em licitação de transportes. Caravana Soluções Volvo passa por São Paulo, traz novidades e discussões sobre mobilidade e meio ambiente. Órgãos de fiscalização e justiça investigam fraudes em licitações de transportes que teriam sido responsáveis por formação de cartéis e monopólios. Apesar das licitações de transportes serem uma garantia a mais para a população nas concessões dos serviços, em diversas cidades do país, alguns processos são marcados por suspeitas de irregularidades. Entre os principais problemas estão o conluio de empresas de ônibus para beneficiarem poucos grupos ou mesmo um único empresário. Em Mauá, na Grande São Paulo, o empresário Baltazar José de Souza deve ser investigado por criar várias empresas e forjar concorrência na licitação que ocorreu na cidade entre 2008 e 2010. No único lote que ele concorreu de fato com outro grupo, Baltazar perdeu. Agora ele tenta, por efeito de judicial, retomar o monopólio na cidade, o que contraria o próprio edital de licitação do município. No Rio de Janeiro, o TCM, Tribunal de Contas do município, investiga a formação de cartel. O órgão verificou que das 41 empresas de ônibus que participaram da concorrência, apenas 8 seguiram o que foi exigido pela licitação. Uma mesma empresa ou grupo não devem operar em mais de um lote. Só o empresário Jacob Barata Filho é dono de 7 empresas e Álvaro Rodrigues Lopes possui 5 viações. Para o TCM, os indícios de cartel e benefícios às empresas são grandes. Tanto em Mauá como no Rio de Janeiro, o artigo 90 da Lei de Licitações, que garante concorrência livre e real, teria sido ferido. Muito mais que mostrar uma nova linha de ônibus, conscientizar e provar que os transportes públicos são soluções para o meio ambiente e para as cidades. Esta é a Caravana Volvo. No pátio da representante da Volvo Auto Sueco São Paulo, na capital paulista, uma verdadeira exposição de tecnologia e veículos que surpreendem qualquer um pelo design, conforto e equipamentos de segurança. É mais uma etapa da Caravana de Soluções Volvo, que no dia 5 de julho passou pela cidade de São Paulo. Desde abril, a marca apresenta para empresários do setor e para a comunidade em geral a nova linha de ônibus, que atende à mais recente legislação de redução de emissão de poluentes, baseada no conjunto de normas internacionais Euro 5. Motores mais econômicos, mais potentes, eficientes e com menor índice de poluição. Estas são as principais propostas da nova legislação de restrição à emissão de materiais particulados e de óxidos de nitrogênio, o Euro 5. E a Volvo apresenta diversas soluções por todo o país através da Caravana Volvo, que está em São Paulo. Seguindo as normas Euro 5, os caminhões e ônibus abastecidos com diesel S50, que possuem um menor teor de enxofre, emitem 80% menos de materiais particulados e uma quantidade 60% menor de óxidos de nitrogênio. A Caravana Volvo tem servido para divulgar os novos ônibus e também deixar o empresário mais seguro em relação às novas tecnologias. Esta insegurança e o fato de os empresários correrem no ano passado para aproveitarem os preços menores de veículos de novas tecnologias provocaram uma expressiva queda nas vendas de ônibus, principalmente no primeiro bimestre. Mas nada para se alarmar, de acordo com o gerente comercial da Auto Sueco de São Paulo, Wagner Nestlener. Nós estamos esperando que o mercado como um todo caia em torno de 20% a 25%, que foi basicamente a antecipação e a mudança de tecnologia. Mesmo assim, de 20% a 25% ainda é um ano maravilhoso. É um ano semelhante a 2008, 2007 mais ou menos. Então vai ter um volume grande ainda de carros para serem comercializados.
Então, a Volvo está esperando repetir a dose do que foi do ano passado. E nós, da Auto Sueco, também. Nós estamos com essa porque agora, já a partir desse segundo semestre, o mercado já voltou a se movimentar. Não está com a intensidade do ano passado, nem vai ter esse ano do ano passado, mas já está com uma intensidade bem parecida com a de 2010, por exemplo. Você já está sentindo uma reação. Então, digo para você que pode haver perda? Pode, mas vai ser muito pouco em relação ao ano passado. Além das questões de insegurança quanto à política de abastecimento do diesel S50 e do agente Arla 32, existe ainda em parte do empresariado de ônibus do Brasil uma cultura de resistência em relação a mudanças. Mas a postura geral dos donos de frotas do país tem mudado. O português Mário Oliveira, diretor executivo da Auto Sueco São Paulo, conta que na Europa as transições de tecnologias se dão de forma mais tranquila e que a legislação é seguida à risca. É muito ríspida, as normas são são muito mais ríspidas que aqui. O Euro 5 não teve qualquer dificuldade em se impor na Europa, em Portugal, nomeadamente, que é aquilo que eu conheço muito bem. Foi uma transição pacífica, rápida e perfeitamente aceite por todos os empresários, quer seja de ônibus, quer seja de caminhões, e as coisas funcionaram muito bem. Opções para os diversos segmentos de transportes de passageiros é que não faltam. Para as operações mais simples ou que exigem veículos robustos, a Volvo apresenta o chassi B270F de motor dianteiro, que tem sido um dos principais responsáveis pelas estimativas de crescimento da Volvo no setor de ônibus. O segmento de fretamento ou rodoviário de média distância conta com veículos intermediários que aliam conforto e potência, além de baixo consumo. O turismo de luxo conta com versões de 3 e de até 4 eixos para carrocerias de 2 andares. Para o segmento urbano, os ônibus também se desenvolveram. Uma das soluções para a mobilidade, não apenas para a Copa do Mundo de 2014, mas para a modernização das cidades, são os BRTs, corredores de ônibus que contam com modelos como este, biarticulado e de grande capacidade, com piso baixo total. Para poupar espaço e oferecer acessibilidade desta configuração, o motor fica na posição vertical, com o radiador no teto do ônibus. Os ônibus que seguem os novos padrões impostos por lei são apenas algumas das soluções ambientais que a Volvo apresenta em sua caravana. A principal aposta da marca em relação à tecnologia limpa é o ônibus elétrico híbrido, que possui um motor elétrico e outro a combustão. O veículo pode reduzir de 50% a 90% a emissão de poluentes e 35% o consumo de combustível. Preservação do meio ambiente e melhoria na mobilidade urbana passam por investimentos em transportes públicos. E a caravana Volvo tem sido uma oportunidade de discutir as melhores formas de oferecer isso à população. O gerente comercial da Volvo em toda a América Latina, Euclides de Castro, diz que os transportes urbanos precisam atingir novamente uma posição de status para a sociedade. É uma questão de dar ao transporte público um status. Vou contar um exemplo. Quando Curitiba implantou o sistema em Curitiba, o HSBC, o antigo Banco Bamerindos, foi vendido para o HSBC. Os executivos que trabalhavam no centro da cidade tinham orgulho de ir de terno e gravata dentro do ônibus, o expresso curitibano que ia até o centro da cidade, porque tinha um status. O negócio é dar uma grife, dar um status ao ônibus. Por isso a qualidade é muito importante. Em Bogotá, por exemplo, onde tem instalado um bonito BRT, um sistema de transporte, as pessoas lá não andam de ônibus, andam de Transmilênio. Por quê? Foi dado uma grife e um status para isso. Nós temos que mudar um pouco a cultura de quem anda de ônibus. E hoje em dia, um ônibus bem equipado, confortável, com música interna, com talvez possibilidade de pegar uma rede Wi-Fi, trabalhando no seu computador, com ar-condicionado em algumas cidades muito quentes, etc., vai trazer esse status, essa grife que as pessoas precisam. Andar apertada num ônibus desconfortável e sem segurança, ninguém quer. Então nós temos que mudar esse conceito. No ônibus rodoviário isso já está bastante implantado, várias empresas já têm um padrão de qualidade excepcional no seu transporte. Agora temos que trazer isso para também o transporte urbano de todas as cidades.
A caravana Volvo deve percorrer 240 mil quilômetros em 57 cidades com 12 ônibus. Além de apresentar os veículos, os técnicos e demais especialistas discutem problemas e soluções e atuam em escolas públicas nas cidades onde os ônibus fazem parada, com o objetivo de levar para as novas e futuras gerações conscientização sobre a necessidade de preservar o meio ambiente e respeitar o espaço urbano. Com trabalhos técnicos de Cláudio Lopes, produção de Nicole Fantinatti, de São Paulo, Adamo Bazzani. Você acompanhou o Jornal Canal do Ônibus. Mais informações você confere no site www.canaldoonibus.com. Até a próxima!